Bom, este live é o terceiro live dedicado ao livro Dom Quixote, visto pelos artistas brasileiros Portinari, Drummond e Macedo. Realmente foi um projeto realizado pelo Instituto Cervantes em colaboração com o projeto Portinari e os museus Castro Maia, né? Como anunciei ontem, este projeto está dentro da Lei de Incentivo Cultural e dentro, digamos, do projeto Diálogo Cultural Brasil-Espanha, que, aliás, de los Cervantes, dos museus Castro Maia e do projeto Portinari, também tem a colaboração do Céu de Capricórnio e a apresentação do Ministério do Turismo do Brasil, patrocínio da Lei do Incentivo da Cultura, com as empresas Celio Redes, Cobra Brasil e Cine Brasil. É importante estes dados porque realmente apresentamos o livro em 3 lives. A primeira foi dedicada a Portinari e Dom Quixote. A segunda foi justamente as traduções dos poemas de Drummond de Andrade dedicados a Portinari e a Dom Quixote, as imagens de Portinari e de Dom Quixote, com Edmundo Font, que é tradutor mexicano nestes momentos, embaixador do México na Malásia, e eu que também fiz essa tradução para o livro. E hoje temos a terceira parte da apresentação por uma coisa que realmente é nova nesta edição do livro e da edição de Dom Quixote visto pelos artistas brasileiros, e a música de Norberto Macedo. Em nossos diálogos antes de fazer o livro, de editar o livro, com João Guilherme Ripe e com João Cândido Portinari, eu pensei, eles me falaram dessas músicas, essas peças para violão de Norberto Macedo. Eu me interessei muito, tive interesse, escutei as peças, foram maravilhosas, e entre todos decidimos incluir essas peças dentro do livro para que o livro tivesse uma perspectiva pictórica, uma perspectiva plástica, uma perspectiva literária e como uma perspectiva musical. Então, para falar dessa grande artista, desse grande violonista e músico que foi Norberto Macedo, temos conosco hoje a Rosana Lancelotti, a Paulo Pedrasoli e a João Guilherme Ripper. A personalidade das 3 acompanhantes, das 3 pessoas que nos acompanham essa noite é impressionante. Estamos ante 3 pesos pesados da música brasileira, né? Temos primeiro a Rosana Lancelotti, que vai falar em primeiro lugar. Rosana é uma das atuantes clavistas brasileiras. Gravou diversos álbuns solo de câmara, dentre os quais o dedicado ao repertório de Sigismund Neukomm, indicado por Latin Grammy, e também autora do livro Música Secreta sobre a trajetória do compositor no Brasil. Doutora em informática, criou em 2009 o portal Música Brasilis, que visa o resgate e a difusão dos repertórios brasileiros de todos os tempos. Com 60.000 acessos mensuais e 1.700 partituras de obras, o portal se estabeleceu como referência. Por suas realizações, recebeu a Comenda Chevalier das Artes et des Lettres do governo francês em 2006. Rosana Lancelotti é, aliás, uma grande arpista, uma grande difusora da música brasileira e não só brasileira, e uma grande profissional em todos os campos que ela abordou. Então, Rosana, ficamos muito honrados com sua presença e estamos a sua dispor para escutar a sua visão do grande músico Norberto Macedo. Obrigado, Rosana. Antônio, muito obrigada por essa apresentação. Obrigada por organizar esse encontro com queridos amigos e músicos que eu respeito muito, que são o João Guilherme Ripper e o Paulo Pedrasoli. E também, como falávamos antes de começarmos aqui essa conversa para os demais participantes do público, que bom que essa edição dessa obra de Cervantes, Drummond e Portinari pôde incorporar essa suíte Dom Quixote
tão carinhosamente, tão cuidadosamente escrita pelo querido Norberto Macedo. Antes de começar a falar de Norberto, eu queria primeiro contar como foi essa aproximação com o Norberto, que foi promovida pelas mãos do nosso querido amigo comum, João Cândido Portinari, que era muito amigo do Norberto, e Norberto dava aulas de violão para ele, para a Maria. Nós vamos ver um slideshow que eu preparei no final da minha fala para mostrar um pouco esses momentos em que nos encontrávamos todos na casa do João Portinari, em torno do Norberto. E Norberto, o João sempre fala isso, ele se destaca não só pela sua, enfim, pelo seu grande talento musical, pela sua grande produção, pela sua carreira de violonista virtuoso, mas também pelo lado humano. Ele sempre foi aquele que se dispôs a dar aulas para todos, sempre oferecendo suas partituras, sempre com o coração generoso, que eu acho que a gente percebe na música dele, não é? E eu fico muito feliz que tenha sido no portal Música Brasilis, que eu criei, como você disse, que nós possamos, então, trazer um pouco dessa vida do Norberto, que acabou de uma forma um pouco abrupta e inesperada para todos nós, mas ele vai sempre sobreviver através da sua música. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco do que nós fizemos no site em torno do Norberto. Então, esse é o portal Música Brasilis. Se nós formos, então, em compositores, vamos achar o nome de Norberto Macedo. E aqui temos, então, um resumo da sua biografia e uma linha do tempo. Essa linha do tempo ela pode ser também ilustrada pelas composições do Norberto, não é? Então, se nós quisermos escutar um pequeno trecho, logo no início temos um estudo número 1 dele. Então, através dessas pílulas de biografia, nós podemos aprender um pouco sobre a trajetória do Norberto. Ele nasceu em Portugal, como a gente vê aqui, e veio com a família para o Brasil em 1952. E aqui se estabeleceu e aqui iniciou seus estudos musicais. Ele teve uma carreira bastante ativa, tendo feito diversos programas na Rádio MEC e também tendo gravado violão em recital de gala pela Discos Copacabana e muitos outros LPs e CDs para importantes selos como RCA Victor, né? Quando nasce seu filho Leonardo, ele escreve, então, essa peça em homenagem a Leonardo, que eu acho que também a gente pode ouvir, de que a gente ouve um pequeno trecho.
Então, aqui a gente já vê o estilo do Norberto, que é um estilo muito brasileiro, e que ele também traduz muito bem na sua forma de tocar. Eu vou deixar o Paulo e o João Guilherme Ripper falarem um pouco mais do estilo e das formas composicionais que ele usou. Ele teve um reconhecimento pela revista Creative Guitar International, que fez um grande artigo sobre ele e a sua obra. E ele também, a partir de 79, ele gravou Bambuí, ele escreveu Bambuí e ganhou um concurso de composição da MEC Funarte, patrocinado pela Irmãos Vitale. As peças dele aqui, ele já estava próximo do João Portinari, então 2 peças de Norberto fizeram parte da trilha sonora do programa O Menino de Brodowski, produzido pela TV Globo em homenagem ao pintor. Aqui em 93 eu já o conhecia e tive a alegria de gravar, junto com Norberto, João e Maurício, isso que nós vamos ouvir no final dessa fala, o CD Portinari 90 anos, Coração Brasileiro, que é esse CD aqui, cuja capa aparece também no slideshow, não é? Depois ele grava o Alto Macabu, e em 2004, então, ele escreve a suíte Dom Quixote. A gente pode ver aqui uma série de obras dele, de que temos as partituras graças ao trabalho de um grande amigo dele, o Jorge Svetlichny, que, muito amigo também de João Portinari, nos cedeu diversas edições que ele preparou da obra de Portinari, que estão aqui disponíveis no portal, inclusive a suíte Dom Quixote. A suíte Dom Quixote, ela, digamos, está aqui caracterizada, e aqui, na mesma página em que se tem acesso à partitura, pode-se ouvir trechos da suíte tocada pelo próprio Norberto, e essa é a trilha sonora que está no Spotify e que é reproduzida também no livro. Aqui nós vemos a belíssima edição que foi preparada pelo Paulo Pedrasoli, e com notas editoriais, ele vai falar disso daqui a pouco. E eu queria terminar essa fala, então, mostrando esse momento muito íntimo em que nós nos reunimos na casa do João Portinari para tocar junto com o Norberto. Esse CD, Coração Brasileiro, é um pouco fruto desse encontro entre amigos. A maior parte das faixas é solo para violão, mas o Norberto escreveu uma versão desse Choro da Volta para 3 violões e cravo. Então, estamos nessa trilha sonora, o Norberto Macedo, eu, o João Portinari e o Maurício, que era um grande companheiro também desses encontros musicais. Então, vou compartilhar a tela com vocês desse slideshow e a gente pode ouvir um pouco dessa peça que se chama Choro da Volta, em que a gente vai ver, então, essas fotos desses encontros tão especiais em que eu tive a alegria de conviver com o Norberto.
Então, eu acho que a gente percebe nessas fotos essa qualidade da pessoa que era o Norberto Macedo, essa atitude tão generosa que ele tinha, inclusive com a Maria Cândida, filha do João e da Maria Portinari, e com a outra menina ensinando a colocar a mão no violão. E esse delicioso choro, eu fico muito feliz porque o cravo tem essa possibilidade de soar brasileiro, e o Norberto soube muito bem explorar isso, e eu fico muito feliz de poder ter tido esse privilégio de ter essa convivência musical com ele. Então é isso, Antônio, eu estou à disposição. Muito obrigado, Rosana. Foi lindo, realmente maravilhosa a sua primeira introdução a nosso grande Macedo. Depois eu queria deixar a palavra a Paulo Pedrasoli, violonista. Paulo Pedrasoli é concertista e professor de violão da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obteve o título de doutor em música em 2017 pela Universidade do Aveiro, em Portugal, com a tese Tácito Explícito em Villa-Lobos, notação e performance das obras para solo, violão solo. Sua atuação artística abrange os 5 continentes, com apresentações na Alemanha, Austrália, Barbados, Brasil, Estados Unidos, França, Índia, Japão, Marrocos, Paraguai e Portugal. Casi não tem país do mundo, Paulo, que você não tenha explorado com sua música. Destacan-se actuações como solista frente a Tokyo Metropolitan, debaixo da regência de Naoto Otomo, da Orquestra Sinfônica de Petrobras, bajo a regência de Isaac Kabachevsky, e da Orquestra Sinfônica Nacional, bajo a regência de Enrique Morelenbaum. Sua discografia inclui o CD Heitor Villa-Lobos, obra integral para violão solo, refrendado pela crítica como um trabalho maravilhoso e uma interpretação de classe internacional que poderia servir de referência para todas as outras. Estamos, então, com um peso pesado, como eu falei, 3 pesos pesados para manter esta live em alto nível, né? Estamos, então, com a palavra de Paulo Pedrasoli. Olha, escutamos. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado. Poxa, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, que é uma alegria, é uma honra para mim estar participando desse evento tão bonito, né, de memória, de arte, de música, né, ao lado de pessoas tão queridas e de pessoas tão especiais e tão valorosas para a nossa cultura musical. Falar um pouco do Norberto Macedo, quer dizer, para mim não é exatamente fácil, porque eu não tive o privilégio, a alegria de tê-lo conhecido em vida. Conheci-o agora melhor através de sua obra, né? Então toda essa carga de afetividade que a Rosana trouxe, né? Desse amor, dessa amizade, né? E dessa consideração por essa pessoa que realmente a gente vê, né, pelas fotos e apenas pelo trato e pela longevidade dessa amizade com pessoas tão especiais como a Rosana, como o João Ripper e o João Portinari. Eu acho que assim, deve ter sido realmente uma pessoa muito especial, né? E pela música, como a Rosana disse, a gente percebe muito desse carinho, desse amor pelas pessoas, pela música, pela arte, pelo melhor assim do espírito humano, né? Mas enfim, são muitas especulações, porque como eu disse, eu não conheci a obra muito através, eu recebi o contato da Rosana para participar desse projeto de edição, não é? Porque anteriormente já tinha havido um convite do próprio Instituto Cervantes para fazer uma homenagem à música do Norberto, e eu iria fazer um concerto, e fomos pegos no meio da pandemia, né? E aí o evento foi reestruturado, o concerto teve que ser cancelado sem nenhum problema, e agora estamos aqui reeditando esse encontro num novo formato, e para mim é uma alegria, né?
Eu vou falar um pouquinho, eu preparei um PowerPoint para tentar ser assim, objetivo, e porque eu sou muito falante, como vocês já devem ter percebido, e se eu ficar aqui improvisando, o tempo vai passar e eu não vou expor nenhuma das ideias, né? Então eu vou preparar aqui, basicamente é uma apresentação muito breve da edição, não é? A Rosana já fez ali uma apresentação, também a minha também será muito breve, basicamente explicando o formato e depois alguns efeitos sonoros, mais que eu achei que seria mais interessante para todos, né, que nem sempre são da área da música, alguns efeitos sonoros que o Norberto utilizou, né, e vou mostrá-los na partitura e se houver, se for necessário, posso mostrá-los no violão, assim, pelo menos para vocês entenderem como que é feito boa parte dos efeitos, né? Então eu vou iniciar aqui um compartilhamento. Gostaria de saber se todos estão Tá tudo bem, né? Todos estão vendo. Ok. Então, ótimo. Aqui, essa é a capinha. Então é a suíte, é basicamente o processo de revisão e de edição dessa obra do Norberto Macedo para o violão solo, né? Então, ali temos então a capa que a Rosana já apresentou de forma melhor. Eu estou me batendo aqui um pouquinho com a janelinha flutuante do Zoom, mas eu já vou me entender com ela. Não. Contamos também com um trabalho fantástico do José Stanek na parte de editoração, no finale, né, que trabalhamos junto, né, ele ficou com a parte mais difícil, na verdade, que era decifrar a boa parte dos manuscritos, né? Então, aqui tem também o link para quem tiver interesse, né, do site Música Brasílias e o link já mais direcionado para essa edição especificamente. Na edição, o conteúdo, basicamente, você tem as notas editoriais e depois o corpo musical mesmo, né? O texto, que é o texto das partituras, né? As notas editoriais estão divididas mais ou menos numa pequena parte de discussão das fontes que foram utilizadas nessa edição, também os critérios, e por fim eu fiz uma lista de todas as intervenções que foram necessárias serem feitas nas intervenções editoriais, né? E então a segunda parte é o próprio texto, são as partituras dessas 21 peças, sendo que a peça de número 14, o manuscrito não foi localizado e por esse motivo ela não foi editada, né? Com relação às fontes utilizadas, nós tivemos basicamente os manuscritos do autor, basicamente uma cópia de cada manuscrito, quer dizer, às vezes ele fazia manuscrito, às vezes eu tinha mais de um arquivo do mesmo manuscrito, e levemente diferentes. Segundo o Georg Svetlishny, né, que é muito amigo do João e do Norberto, e que foi aluno também, e uma pessoa muito próxima, o Norberto tinha por hábito escrever, ele pegava um papel e aí começava a escrever as ideias, começava a escrever a música. E ele, quando queria modificar coisas, ele mesmo ia lá ou apagava, rabiscava e ia modificando, e ele não costumava fazer um rascunho para depois fazer um manuscrito final bem acabado. Ele ia do rascunho até o final, mais ou menos na mesma folha de papel, e com um estilo assim muito econômico, né? Então ele, com uma folha de papel, ele juntava o máximo de informações que ele podia ali, né? Então, isso é curioso, mas no final das contas o resultado fica uma partitura muito difícil de ser compreendida, né? O manuscrito fica bastante cheio. E a outra fonte utilizada, exatamente quando às vezes os manuscritos apresentavam alguma dificuldade, né, de compreensão, a gente recorreu também às gravações do autor, que para mim foi uma fonte importantíssima, né, justamente porque em vários momentos a gravação exibe um tipo de texto musical que muitas vezes é incompatível com o manuscrito. Então, houve também a necessidade da gente ter que optar, às vezes, e ajustar a escrita para que ela ficasse mais
condizente com o desejo do compositor expresso na performance dele, né? Então foram algumas decisões difíceis nesse sentido. Então aqui eu tenho um pequeno trecho, né, sobre o estado, né, dos manuscritos. Aqui tem um pedacinho, é o final da primeira peça, que é Sonho e Loucura, os compassos finais, onde a gente vê aqui um compasso que está riscado e tem uma correção acima, que é esse compasso que está sozinho aqui em cima, não é? Aí aqui temos assim muitas e muitas informações muito apertadas, né? E aqui uma grande confusão no fim, porque você tem uma casa 1 e uma casa 2 que ele errou, e depois ele consertou e ele esqueceu de grafar um compasso e grafou o compasso a caneta aqui embaixo. Então, na edição, quer dizer, eu tive que descobrir qual era a lógica disso daí, né? Porque tinha que ter uma lógica. Mas aí, quando eu percebi o que era, aí, enfim, a edição desse pequeno trecho ficou com esse aspecto, né? Então, toda a preocupação foi de dar clareza para o pensamento musical do Norberto e que qualquer pessoa que saiba um pouco da teoria musical e que leia música possa olhar e compreender, né? Mesmo um músico experimentado, às vezes, quando o manuscrito tem problemas, você olha e às vezes você não compreende, você tem que ficar ali tentando ver qual é o porquê, né? Qual é o problema, né? Então, basicamente, boa parte do trabalho foi nesse sentido de tentar... É claro que esse caso que eu peguei é um caso extremo, né? Normalmente os manuscritos do Norberto são bastante claros até, e me chamou a atenção muito corretos em termos de correção, ele se enganava muito pouco com relação a notas, né? Apesar de aqui e ali alguns ritmos ele escrevia de uma forma meio estranha, assim, e às vezes de forma um pouquinho incoerente, mas de modo geral um capricho muito grande com a correção do texto e com muitos detalhes de digitação que eu procurei manter na edição. Então, basicamente, esse foi o trabalho da edição. Nas notas editoriais tem o detalhamento desse estudo maior, né, das modificações, que aqui não vale a pena, né, porque é um assunto muito técnico, assim, mais musicológico, assim, né? Então, eu resolvi, nessa segunda parte aqui dessa breve exposição, partir para um lado um pouco mais lúdico, que é a maneira como o Norberto se utiliza da linguagem do instrumento, né, e dos efeitos que ele utiliza. Então, basicamente, a linguagem instrumental utilizada na suíte Dom Quixote, não na obra do Norberto como um todo, né, apenas nessa suíte, né, enfim, a questão do idiomatismo, que é a linguagem do instrumento muito bem resolvida, quer dizer, é uma música que digamos assim, que vai bem com os dedos, né? Que os dedos caminham com certa facilidade porque é idiomático, né? Quer dizer, é uma linguagem muito própria do instrumento, né? Isso é uma característica, né? Pelo fato dele ser violonista também. Uma outra característica, agora, dessa obra especificamente, é a herança estética, que são as influências, né? E durante toda a suíte Dom Quixote, a maior influência de todas mesmo é a da tradição musical da Espanha, né? em vários momentos históricos. Então, aqui e ali você encontra nas peças do Norberto algum resquício dos mestres vihuelistas e guitarristas do passado, da época do século XVI, XVII, né? Dos renascentistas e tudo mais, né? Mas também da guitarra barroca de um Gaspar Sanz, por exemplo, né, que aqui e ali a gente vê assim, uma outra semelhança, assim, uma inspiração, não é? Também do período clássico, dos grandes clássicos espanhóis, como Fernando Sor, Dionísio Aguado, os mestres da guitarra, né, da guitarra clássica, e também e uma preponderância também bastante forte das sonoridades mais nacionalistas, já do século XX, do modernismo nacionalista assim, espanhol, né? E também aqui e ali, numa outra obra, mas, né, a gente vê também aquele sotaque da tradição flamenca, da tradição dos ciganos, né, da música dos ciganos, através principalmente das técnicas violonísticas que ele utilizou, né, que remetem muito às técnicas tradicionais, né, da história do instrumento em
vários momentos, né, históricos, mas assim, sempre circulando na Espanha, né, nessa região, que é uma região assim onde esse instrumento, né, especificamente o violão, uma região onde teve um florescimento notável, né, em termos mundiais, né, como um centro de produção e de expressão de música muito importante para a história do nosso instrumento, né? E aí, por último, claro, eu destaquei apenas esses 3 pontos, né? E o último eu vou explanar um pouquinho mais nos próximos exemplos, que é a presença nessa peça de muitos aspectos descritivos, quer dizer, é uma música que busca retratar situações ou cenas ou eventos ou situações e aqui e ali, mais subjetivamente, às vezes retratar os sentimentos humanos, a angústia, enfim, né? Mas, de qualquer forma, existem vários elementos descritivos na escrita do Norberto, onde ele usa efeitos violonísticos para descrever determinadas, né, situações. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, o trote e o galope dos cavalos, né, como 2 coisas diferentes, que ele vai retratar de modos diferentes. O som do vento nos moinhos, né, numa das peças ele evoca, assim, né, ou então os estrondos marciais das batalhas, né, a gente vai ver um pouquinho exemplos disso daqui muito rapidamente, né. Por exemplo, na peça Dom Quixote e Rocinante, os compassos iniciais, eles imitam assim, um trote do cavalo, e aqui tem um áudio, né? Eu recortei os áudios, os trechinhos, para que fique mais divertido, para que a gente possa acompanhar, e quem não souber ler música vai ter uma ideia também pelo som, né? Então, basicamente, nesse trecho, ele não usa nenhum efeito para retratar, para descrever o trote, mas é a própria escrita musical, o próprio jeito como as coisas são tocadas e como as notas estão estruturadas, especialmente esse baixo inicial que tem uma dissonância forte, assim, que ele, né? E isso meio que dá essa ideia do movimento. Então vamos, ao invés de eu ficar falando, vamos ouvir. Agora. Oi? É alto, né? Então, chegou, tá muito alto ou tá bom? Eu acho que tá bom, deu para ouvir bem. Então isso foi basicamente uma descrição através da própria música, né? Desse movimento do trote, né? Do cavalo. Aqui, um outro momento que é na peça chamada Ataque ao Moinho de Vento, né? Que é uma referência à cena, né? do livro. E aqui existem descrições do próprio compositor sobre o que ele queria retratar. Então, por exemplo, esse Apá do Moinho derruba Dom Quixote e Rocinante, isso está na partitura, tá? Isso não coloquei aqui só no PowerPoint, não. Isso está na edição, é uma informação do compositor, né? Então, nesse momento, ele usa esses acordes cheios né? E nesse momento inicial é o momento onde a pá do moinho derruba o Dom Quixote e o Rocinante, né? Vamos ver como é que o Norberto encarou isso. E por aí vai. Foi interrompido subitamente porque a cena continua aqui, que eu não consegui botar no mesmo, que é muito grande. A partitura eu só consegui botar essa linha. Eu vou tocar ela de novo e em seguida vou emendar para a próxima, que tem outras descrições de... Desculpa, eu já fui. Peraí. O mesmo. E aí continua aqui onde a lança se quebra. Esse som da lança quebrando, com alguma imaginação. Então, nesse pequeno trecho, ele se utiliza de vários efeitos sonoros, né?
Por exemplo, numa lança se quebra esses acordes que tem um monte de X e a setinha para baixo. Ele quer que a gente pegue uma região do violão, que é essa regiãozinha aqui, onde, né, isso aqui, que ele está querendo descrever a lança se quebrando, né? Em seguida vai ter uma tambora, que é esse tipo de efeito, assim, né? Os efeitos que a gente usa é uma percussão que não é exatamente no tampo, mas é nas cordas, aqui perto do cavalete. Então você pode montar acordes e aí faz a percussão, soa todas as notas do acorde, mas também soa o tambor, né? Outro efeito aqui nesse mesmo trecho é o relincho, né? Tá vendo o relincho do cavalo, que é um efeito que ele vai, né? Ele explica, acho que não é aqui que está explicado o relincho, não. É um efeito que ele vai pegar eu não sei se eu sei fazer direito, mas enfim, é uma coisa assim, ele pega a corda e raspa assim nessa direção com alguma, né? Como eu não estudei, não tá nada parecido com um relincho, né? Mas eu provavelmente, se fosse fazer, eu faria de um outro jeito, com outra técnica, né? Mas iria tentar dar um jeito de fazer um relincho. E aí essas letras T, né, que são os efeitos de tambora, como eu disse, mas tem essa tambora simples e tem uma outra que ele faz aqui, que é o T com asterisco, que, se não me engano, é algo assim, que é um outro tipo de sonoridade. Então ele junta tudo isso para formar essa ambientação desse ataque, né, e dessas, né? É claro que para quem está ouvindo, se não tiver essas referências, assim, não tiver lendo a parte, eu preciso de alguma boa dose de imaginação, não é? Mas quando você sabe do que ele está se referindo ou conhece a obra, né? Quer dizer, imagino que as descrições sonoras fiquem muito mais evidentes, né? E já estou no fim. Aqui o ataque ao rebanho de ovelhas, ele vai trabalhar com um tipo de sonoridade que é uma imitação aliás, depois eu mostro. Vamos ouvir o original. Então aqui é uma cena de batalha, né? De batalha, de ataque. Então, né, o ataque ao rebanho de ovelhas, essa imitação, uma espécie de caixa clara, né? São tambores e caixas, eu coloquei assim, é uma imitação que ele obtém cruzando a quinta corda, a sexta por cima da quinta, e você prende aqui com o dedo, você pega a corda de baixo, passa por cima da outra e prende aqui, que aí você obtém esse som. E aí, junto disso, ele vai fazer só que aqui, né? Vai fazer uma frase melódica junto com esse. Aí tem mais notas lá. Eu não estudei isso já faz muito tempo. Então é isso, né? São esses efeitos. E depois ele conclui com uma técnica muito tradicional do violão espanhol, que é essa técnica dos rasgueios, né? E esses ritmos assim, todos muito típicos, né, da Espanha. Eu imagino que não, ainda tem aqui, o último assim efeito descritivo que eu gosto muito dessa peça, que é uma peça que me lembra um pouco esse universo do violão, da guitarra barroca, né, do Gaspar Sanz, que é esse momento do Sancho procura Dom Quixote, que o Norberto tem dois momentos. Essa primeira linha, que tem acordes, e esses X são batidinhas assim no tampo. E aí depois não consigo mais tocar porque eu estou fora da posição. Vamos ouvir o próprio compositor tocando. E o que é isso então? Qual é o retrato, né? Vamos ver.
Então aqui assim, a minha interpretação, assim, pela a sugestão que me dá o título, né, de Sancho procura Dom Quixote. Isso, para mim, a minha imaginação me diz que isso daqui é o Sancho em cima do seu cavalo. Isso aqui aquele trote lento, né, do cavalo, enquanto ele está na busca. E essa melodia aí já é uma coisa da minha imaginação, né? Me parece aqui uma descrição do estado emocional do Sancho, da coisa da angústia, da preocupação dele, não é, procurando encontrar Dom Quixote. É claro que, né, essas coisas são todas muito subjetivas, né? Mas praticamente toda a obra da suíte Dom Quixote, ela trabalha muito com essa questão dos elementos descritivos, né? Acho que o Ripper vai poder explanar isso muito melhor, porque ele é compositor e eu não sou, né? Eu sou intérprete, mas ele vai, inclusive, acho que explanar outros aspectos da composição do Norberto que eu nem cheguei perto, que é questões de forma e tudo mais, né? Mas acho que, assim, ainda tem mais um aqui, acho que esse é o último, que é o Tropel dos Lanceiros e Touros Bravos, né? Aqui o título já é autoexplicativo, vocês vão ouvir e vão saber exatamente o que o compositor está se referindo, porque é muito evidente. São elementos, né, descritivos, a imitação dos cavalos e touros, movimentos e antílopes, quadrúpedes, né? Quadrúpedes em movimento, fazendo aquele barulho típico do né? E que o Norberto evoca, né, através tanto né, aqui ele vai trabalhar com duas técnicas, que é o rasgueio aqui e a percussão, que é esse AMI, esses dedos assim nessa ordem, AMI no tampo, né? Deixa eu ver que diabo de notação. Por aí vai, né? Então, é isso. Encerro por aqui. Você queria lembrar só que todos esses áudios, né, são do próprio compositor, tá? Não são gravações minhas. Só o que é meu aqui é o que eu estou mostrando aqui agora. Aí sou eu mesmo. Mas tudo que está gravado nessa apresentação foi retirada da interpretação original do Norberto Macedo. Então, meu muito obrigado por essa oportunidade de estar falando um pouco sobre esse trabalho e deixo a palavra para vocês, então. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Paulo. Foi uma beleza mesmo essa explicação da música de Norberto Macedo. Quando estava escutando, realmente estava vendo a importância da obra, realmente não tinha percebido a importância plástica da obra de Norberto Macedo, não é? Que vai justamente com Portinari e com Drummond, que também é muito plástico. Muitíssimo obrigado, porque realmente você nos deu uma lição de música e agradecemos muito a sua presença e essa grandíssima lição de música sobre Norberto Macedo, violão de Norberto Macedo. E para concluir, nós temos a grande da música brasileira, não? A João Guilherme Ripper, que é diretor da Sala Cecília Meireles, professor da Escola de Música da UFRJ, presidente da Academia Brasileira de Letras e um dos mais grandes compositores vivos de música erudita brasileira contemporânea. Se graduou em composição na Escola de Música do UFRJ, obteve o doutorado na Catholic University of America em Washington. Estudos adicionais foram feitos na Argentina, na França, onde cursou Economia e Financiamento da Cultura, na Université Paris-Dauphine. Como compositor, colabora frecuentemente con orquestas, teatro, festivais no Brasil e exterior. E talvez, João, você é um dos melhores autores da ópera contemporânea brasileira, com o qual eu tive um maior orgulho de poder trabalhar um pouquinho, não é? Ajudando nessa pequena tradução de sua ópera Piedade e senti a força dessa poética do teatro lírico, do teatro operístico. Muitíssimo obrigado
por estar conosco, João, e somente agradecer sua presença e deixar a palavra com você. Boa noite, Antônio. Muito obrigado por esse convite maravilhoso de tomar parte nessa mesa também fantástica com os queridos amigos Rosana e Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, para mim é motivo de muita alegria poder participar por vários motivos. Primeiro, por um motivo muito afetivo, né? Por essa proximidade com Portinari, com João Portinari. Eu tenho uma proximidade com Portinari que antecede meu conhecimento com João, porque a minha tia-avó e madrinha foi assistente do Portinari. Então, eu ouço desde muito pequeno histórias e mais histórias do Portinari. E então, enfim, depois vim a conhecer João, que tinha sido colega do meu pai no Leme, né, quando ambos moravam ali. Então, tem assim um certo paralelismo com Portinari na minha vida. E depois tive a oportunidade de trabalhar em cima dos poemas de Portinari quando eu escrevi o ciclo Portinari, né, para duas cantoras e piano. E ao abordar essa obra do Norberto, eu conheci Norberto na casa e era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim com uma generosidade imensa, né? Ele, enfim, é daquelas pessoas que você se apaixona assim no primeiro momento, né? Norberto sempre com uma questão afetiva a São João, em relação ao Portinari que ele não conheceu, muito grande. E eu tenho certeza que essa obra, essa suíte que ele escreveu a Portinari, certamente é uma obra de afeto. Bem, eu escolhi falar sobre algumas estratégias composicionais do Norberto nessa suíte. Quis o destino que muitas das estratégias já tenham sido abordadas pelo meu querido Paulo Pedrasoli, o que tirou um bom percentual do que eu tinha para falar. Mas eu vou tentar abordar de uma outra forma, ter uma visão um pouco mais, talvez uma visão pessoal de algumas coisas que ele já colocou, mais como complemento, porque ele expôs isso de uma maneira brilhante e eu só posso tentar, de alguma forma, dar um outro enfoque da mesma coisa. Mas vou mostrar para vocês. Foi sem querer, desculpa. Não tem problema, não. Aí foi bom, porque né? Você me poupou trabalho. Deixa eu mostrar para vocês. Eu preparei um Bom, vamos lá. Então, estas estratégias composicionais na suíte Don Quixote, de Dom Humberto Macedo. E a primeira coisa que eu queria abordar é o seguinte, quer dizer, a obra, essa suíte Don Quixote, ela é descritiva, como o Paulo tão bem falou, né? Uma obra que procura descrever alguma coisa, né? Então, a minha primeira pergunta é: a música consegue descrever? De que forma a música consegue descrever? Se a música consegue descrever, então a gente tem que assumir que ela é uma linguagem, né? Isso é uma discussão muito antiga, né? Porque música como linguagem já foi refutada, já foi negada, também já foi abordada de uma outra forma, porque se ela é uma linguagem, ela não é uma linguagem como a linguagem escrita, a linguagem falada, porque a nossa linguagem corrente, nós conseguimos emitir conceitos, né? Definir objetos, coisas que a música, a princípio, não conseguiria. E isso nos leva à questão da música absoluta e a música dramática, que é uma outra discussão filosófica muito forte no século XIX. A música absoluta são as sonatas, as sinfonias, os concertos, ou seja, aquilo que não quer dizer nada além do que a própria música. Não existe nenhum significado fora da própria música, apesar de você ter emoções diversas sugeridas, né?
Uma sonata não exprime nada além de estados de espírito que são absolutamente subjetivos, cuja interpretação depende muito de quem está ouvindo. Compensação, quando você tem a música dramática, como uma ópera cantata, um balé que tem um enredo, sim, aí você tem pelo menos uma sugestão, uma intenção de descrição, né? Então, dentro dessas categorias de música absoluta e música dramática, nós estamos, no caso do Norberto, da suíte, diante de uma música dramática, né? Ela pretende descrever uma cena, ou pretende descrever cenas, né? E de que forma que você consegue descrever cenas ou estados de espírito ou determinados fatos através de música? Bem, nós só conseguimos estabelecer uma comunicação na linguagem falada através de convenções de significados. Se eu aponto para uma cadeira e falo cadeira, todos nós sabemos que cadeira, é óbvio, mas é porque cadeira, falado, escrito, significa esse objeto que eu estou olhando, estou apontando. No caso da música, esses signos também passam por uma determinada convenção. Paulo já abordou isso de alguma forma, né? Música espanhola. O que caracteriza a música espanhola? É claro que o Norberto investiu muito pesado nessa obra em expressar uma ambiência espanhola e talvez medieval, né? Através de determinados artifícios composicionais. E é justamente isso que eu vou tentar. Eu escolhi alguns, não todos. Eu vou tentar explicar o que nós podemos ver. Primeira questão da abertura. Logo na abertura, O Sonho é Loucura, né? O que ele apresenta para abrir esse cenário e nos apresentar Dom Quixote na Espanha medieval? Bom, eu vou pedir desculpas às pessoas que não leem, mas eu vou fazer rapidamente aqui para quem conhece um pouco de música, né? Uma das características dessa linguagem ou desse violão flamenco, da linguagem da música espanhola, é justamente a utilização de escalas modais. E um dos modos predominantes é o modo frígio, diferente do que acontece na música tonal que nós utilizamos, né? Em que você tem um tom inteiro entre o primeiro e o segundo grau da escala. No caso do modo frígio, a gente tem um meio tom, o que dá essa característica muito forte quando você tem um meio tom do segundo para o primeiro grau, e esse primeiro grau é um acorde maior. Sem mais delongas aqui na parte técnica, eu vou mostrar aqui, logo no início da partitura, né, no início do primeiro, do Sonho e Loucura, que ele faz uma sequência de baixos, em que ele faz Si, Lá, Sol, Fá sustenido. Então, entre esse Sol e o Fá sustenido, eu botei ali as cifras, né, Si menor, Lá menor, Sol maior e Fá sustenido maior, né, você tem exatamente esse semitom. E esse semitom é que vai dar esse sabor da música espanhola, essa característica da música que vai nos apresentar o cenário onde se passa o Dom Quixote. E aí um trechinho também, o Paulo já mostrou, mas só para vocês prestarem atenção nessa cadência, né, que é uma cadência frígia, que se dá logo na abertura.
A outra estratégia que o Norberto usa, que também que o Paulo já abordou, mas eu vou ter uma discordância equina em relação ao que o Paulo falou. Eu acho que o Rocinante é manco. E eu acho que o Norberto deixa isso muito claro na maneira com que ele escreve o trote do Rocinante. Primeiro porque ele escreve usando a tercina, né? Geralmente, quando você tem um trote, você faz tó, 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 seria mais binário. Esse é tó, 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 tó. E ele faz um acento, está ali no segundo círculo, que é aquela mancada que o Rocinante dá, porque ele está cansado. Um cavalo é velho, né? Não é só o Don Quixote que era velho, o Rocinante também era velho. É outra coisa também que dá essa sensação que alguma coisa está fora do lugar, é essa dissonância que está lá no primeiro círculo vermelho, daquela segunda menor. Então, o Rocinante, Don Quixote não o vê assim, mas ele é um cavalo que é doente, velho, e trota de uma forma meio manca. E o Norberto é genial quando ele não faz a tríade normal, ele podia ter feito aqui, no caso, o Ré, Lá, Ré, né? Mas ele não faz o Ré, Lá, Ré, ele cria uma dissonância logo na primeira nota para dizer que tem uma coisa errada ali. E a outra coisa é que ele faz um deslocamento de acento, quando ele faz aquele acorde ali no segundo compasso, ele cria essa surpresa, como se fosse justamente a mancada do Rocinante. Enfim, e a terceira estratégia, essa eu não vou me aventurar, porque Paulo já foi tão completo na sua apresentação, que é justamente o ataque aos moinhos de vento, que, por acaso, nós escolhemos o mesmo trecho, mas ele já mostrou todos esses efeitos. Eu acho que aqui o Norberto ele foi cinematográfico, simplesmente cinematográfico, porque ele não representa a cena, ele apresenta a cena. Ele faz, ele cria uma onomatopeia que você fecha o olho e você, com um pouco de imaginação, conhecendo a história, você vê o que está acontecendo, o ataque a moinho de vento. E ele tem uma questão também que é muito interessante, é que ele projeta essa cena no tempo, porque os eventos se sucedem à medida que os efeitos se sucedem. Então, existe uma descrição que se projeta no tempo, o que é diferente do que acontece anteriormente nos outros movimentos da suíte. Paulo já apresentou isso, já mostrou, então eu vou pular essa parte e deixo aqui o meu agradecimento e a gente pode desenvolver um pouco mais nas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Foi também uma grande lição de a estratégia musical do Norberto Macedo, que realmente essa suíte é impressionante, porque abrange a plástica, abrange a música e é um trabalho impressionante. Lástima que a gente não pudesse escutar totalmente lá como tínhamos previsto aqui no Instituto Cervantes, na apresentação do livro. Mas realmente foi magnífico, tanto a sua apresentação, como a apresentação de Paulo Pedrazzoli, como de Rosana, que realmente fez
uma aproximação à biografia de Norberto Macedo. Estou muito honrado com sua presença, com a presença de vocês três. Eu agradeço a todos vocês, os que participaram no live, as pessoas que assistiram no live, porque realmente para mim foi uma noite magnífica, não é? De um ensino de música, de exploração de umas partituras como a Suite Don Quixote de Norberto Macedo, e a apresentação desse músico que quando eu cheguei ao Brasil não sabia que existia, e que agora começo a admirar realmente como um dos grandes músicos, compositores brasileiros, que faz essa ponte mágica entre a Espanha e o Brasil, entre o Brasil e a Península Ibérica, posto que Norberto era de origem ou nascido no Portugal. Essa grande Península Ibérica, essa grande Espanha que falaria Gilberto Freire, não? O brasileiro entre outros hispanos, então seria um brasileiro mais entre hispanos, o Norberto Macedo. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês e realmente foi uma maravilha de noite. Me sinto muito honrado como diretor do Instituto Cervantes e realmente não posso deixar de agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, pela simpatia, pela sua gentileza, pela sua generosidade. Obrigado. Obrigado a você, Antônio. Muito obrigado pelo convite honroso e foi um grande prazer estar aqui. Obrigada, Antônio, foi uma alegria. Parabéns, Ripper. Obrigado. Muito obrigado a sua presença, Rosana, foi importantíssima. Também queria deixar meu agradecimento e minha alegria por estar desfrutando desses momentos com vocês e de poder, estou muito orgulhoso pessoalmente de poder contribuir para que essa obra talvez se torne mais conhecida, porque eu acredito que um dos grandes empecilhos, né, da difusão maior da obra do Norberto é justamente essa característica dele de escrever tudo muito condensado e as partituras são de muito difícil, os manuscritos são de muito difícil diálogo, né, por essas questões. Então eu acredito, né, tenho pode ser uma certa ingenuidade, mas eu acredito que as edições e esse trabalho fantástico do Música Brasília, né, possa assim, finalmente disponibilizar uma edição viável, né, assim, com mais clareza e com essa revisão da coisa do instrumento, né, que foi feita, enfim. Acredito que apesar das peças não serem fáceis, né, muitas delas são de certa dificuldade, algumas outras são medianas, assim, em termos de dificuldade técnica, mas eu acho que assim está muito mais viável, mais fácil agora para que os violonistas consigam entrar em contato com essa linguagem composicional tão colorida, né, e bela do Norberto, né, tão melodiosa e agradável, assim, agradável a todos, né, e trazendo esse colorido da Espanha, assim, né, com essa conjunção de linguagens, né, e essa mistura com a cultura brasileira, mesmo assim de um jeito mais indireto, né, mais relacionado à poesia e à obra pictórica, né, os desenhos fantásticos do Portinari, que são simplesmente deslumbrantes, né, e eu acho que é isso. O Instituto está de parabéns por estar promovendo tão bem essa comunicação entre culturas tão vastas e tão importantes, né, e especialmente para o violão, tão significativas, né, tanto a cultura brasileira, o violão brasileiro, como o violão na Espanha, que tem uma história extraordinária, né, uma história infindável. Então, eu falo um bocado demais. Deixo meu agradecimento a todo, muito feliz com um vídeo muito rápido. Obrigado, muito obrigado.